Olá, Renata. Esse podcast é do Aceite Sua Jornada, então tecnicamente eu deveria dizer olá, seja bem-vindo ao Aceite Sua Jornada, mas hoje, pela primeira vez, é um episódio muito especial, porque eu tô recebendo uma mulher que eu gosto muito, a Rê. Que bom que você tá aqui. Seja Uau, bem-vinda. obrigada. Tô muito feliz de estar aqui também. Ai, gente, nem tô acreditando. Vamos lá, Rê. Pra gente começar, se apresenta, por favor. Claro. Bom, meu nome é Renata, né? Sou Renata Góes, sou psicóloga. Sou psicóloga financeira. Eu trabalho exclusivamente com mulheres no processo de pós-divórcio e separação. Sou casada pela segunda vez. Sou mãe de pet, né? A filha ainda não veio. E é isso, né? Acho que só isso. Isso e muito mais coisas, né? Adoro. Rê, me explica o que uma psicóloga financeira faz. Uma psicóloga financeira ajuda as pessoas a entender as emoções por detrás do dinheiro. Dinheiro entra como símbolo da vida, então a gente vai olhar muito para esse lugar de onde está o dinheiro, qual o significado desse dinheiro e como ele está atuando na vida de cada um. Então a gente trabalha essas coisas e também, claro, as emoções, né? Porque a gente gasta também emocional para gastar dinheiro. E aí, quando a gente fala dessa parte da psicóloga financeira, o que isso tem a ver com mulheres e processo de separação e divórcio? Aí você entra também na minha história, né? Não tem como não falar da minha história. É, Quando a gente se separa, a gente passa por um processo também de desorganização financeira, né? E muitas vezes aquela família que vivia com duas rendas, passa a viver com uma só. E aí, muitas vezes, essas mulheres, a maioria delas, né, viram mães solos, trabalham e sustentam a própria casa. Então, isso também dá uma desorganizada financeiramente e também traz coisas aí desse casamento para essa vida nova e financeira. Né? Mexe muito com a vida financeira, a dinâmica financeira da casa e desestrutura, né? Muitas vezes, não só a casa, mas a vida como um todo mesmo, né? Para a gente ir mais para esse lado técnico, e tem muita coisa que eu não sei e Uhum. eu quero saber da história da Renata, porque a Rê tá aqui hoje, porque já foi minha aluna lá atrás, no Aceite a Sua Jornada. A base ali era contar a própria história. Eu lembro até hoje, da primeira vez que a gente conversou em aula, eu falei, cara, você precisa usar a sua história a seu favor, porque você viveu aquilo que você trabalha em consultório também. E aí, se você pudesse conectar a tua história com o teu trabalho, Uhum. como seria? Qual que é a história da Renata que se encaixa ali na psicologia? Bom, quando eu me formei, eu ainda estava no meu primeiro casamento. Não foi um casamento no qual eu tive um apoio para psicologia. Acho que a maioria das pessoas, né? A maioria das psicólogas não tem esse apoio. Eu também não tive. E quando eu fui para minha vida profissional, eu passei por um processo de separação. E eu achei que a psicologia não era o caminho. Falei, não, vou ganhar dinheiro com isso, vou fazer outras coisas e fui vivenciar outras coisas. E durante esse processo, eu procurei terapia, falei, eu não vou dar conta sozinha, eu preciso de ajuda. E eu achei uma maravilhosa na minha vida, que eu tenho um carinho gigante pela psicóloga Cláudia, que ela, assim, me ajudou muito. E foi através da terapia que eu consegui resgatar quem eu era, conhecer novas coisas, aprender novas coisas e também a valorizar minha profissão como um todo, assim. Então, eu vim de um lugar onde eu não acreditava que a psicologia daria, né, recursos, né, daria para viver da clínica, para um lugar, para uma construção tanto profissional quanto pessoal. E a questão do dinheiro nesse meio todo veio de um lugar onde eu vim de uma família mais humilde. E eu tive um casamento onde eu tive muitas coisas, né? Eu tive, assim, muitas possibilidades financeiras, né? Eu tinha um status social diferente, diferente, assim, acima, né? E eu saí sem trabalhar, né? Na época eu não estava nem trabalhando. E aí eu falei, preciso olhar para isso. E então eu fui trabalhar o dinheiro,
né, buscar conhecimento financeiro na psicologia financeira por uma dor minha. O dinheiro chegava, mas o dinheiro não ficava. Né? Então, eu saí de um casamento bem, mas, assim, sem condição nenhuma de cuidar daquilo, né? E aí, quando eu voltei para psicologia, no final de 2019 para 2020, eu tem uma querida, que é amiga minha, ela falou, Rê, você precisa de um nicho. Você precisa de um nicho, você precisa, né, se divulgar nas redes, porque eu tava assim, perdida, eu tava 5 anos fora da psicologia. Aí eu falei, tá bom, o que que eu vou olhar? Vou trabalhar com aquilo que eu sei como é a dor, que é passar por um processo de separação. E aí eu fui pesquisar e trabalhar, e faz 4 anos que eu trabalho com mulheres nesse processo, porque também foi uma dor minha. E eu sei que é possível superar, passar essa fase e conquistar uma vida nova, sabe? Tanto profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, tantas coisas. Então, acho que tem esse lugar que eu tenho muito carinho, porque é possível. Então, eu passei, vivenciei, e eu sei que através do processo terapêutico, isso é possível. Então, é por isso que eu trabalho. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu adoro, assim, gente, eu amo o que eu faço. Cada vez que chega uma mulher, que ela chega ali fragilizada, que ela chega ali, acho que eu vou até me emocionar um pouquinho, e poder ver que ela vai construir uma vida que ela tá naquela fase, mas ela vai poder ter uma vida diferente, é incrível. Então, assim, eu amo realmente o que eu faço. É Que isso. lindo, Rê. E na minha visão é isso que faz total diferença. Quando a gente vivencia o nosso propósito de vida através do nosso trabalho. E aí, quando a nossa história tem a ver com isso, vai muito além do que só na teoria. E aí, pensando, né, que você definiu esse nicho, Uhum. a hora que você foi estudar sobre ele, tinha material? Pouca coisa, assim. Em relação a específico divórcio, dentro Uhum. da psicologia, poucas coisas, assim. E eu fui atrás, eu sou uma pessoa que eu vou atrás, eu fui atrás de livro, fui atrás de artigo, fui atrás de profissionais também que já trabalhavam com isso, que são poucos, nichados, assim. Uhum. Mas fui atrás, fui estudar e, claro, hoje me deparei com algumas obras, mas ainda é um caminho, assim, muito pouco falado e discutido, talvez, né? Que a gente olha só para o processo de separação. É uma fase da vida e... Não, isso movimenta muito a nossa trajetória. Muito. Movimenta demais, assim. Você vai mudar a tua vida. E eu costumo dizer, Nath, que eu acredito nisso, que o divórcio, ele chega. Ninguém casa para separar. Mas quando o divórcio e a separação chega, ela é um caminho, é uma porta. É uma porta para outras coisas, né? O casamento ali não deu certo, o casamento acabou por N coisas, mas há uma porta que pode ser, assim, maravilhosa, de outras coisas, de outras descobertas, de outras vivências, e que pode ser muito melhor até do que toda aquela relação que passou. Como é que acontece dentro da nossa sociedade a instituição do casamento? Como é que toda mulher, ou a maioria de nós, é levada para um casamento e você deve ter visto isso, estudado Uhum. isso, casa porque tem que casar e não entende o que tudo isso engloba, não entende o quanto isso vai mudar a vida dela. Como é que o casamento é colocado para as mulheres na nossa sociedade? Vou trazer de novo a minha história, que é o plano A. Então, eu pensei, vou me desenvolver, né? Como você trouxe, vou desenvolver, tal, vou casar. Quando veio o divórcio, tinha um plano B. O que era o plano B? Não sei. Porque eu não tinha pensado nem na minha carreira direito, eu não tinha pensado na minha vida de hobby, de outros prazeres, enfim, outras coisas. Eu tive que olhar para o plano B. E olhar para o plano B, que é uma coisa que a gente não constrói durante a vida da mulher, é aí que pega, né? Que é aí onde fica o lado desafiador. Então, o casamento vem para esse lugar, vem para um lugar de fim, né? Acabou, casei, teve filhos, e aí? E aí, quando vem a separação, vem esse outro caminho.
Não sei se eu te respondi. É como se o casamento na nossa sociedade, para as mulheres, não é uma parte da vida, é a vida. É a vida. Já para os homens, é uma parte da vida. Nossa, perfeito. Porque a outra parte é a carreira, Uhum. pelo menos. Sim. Sim. E, normalmente, a maioria das mulheres coloca um relacionamento no centro da vida. da vida. E esquece das outras partes. Eu sempre falo que tem outros aspectos também da vida, né? Então, enfim, a gente meio que... tudo tá englobado naquilo. Então, se o casamento tá legal, tudo anda bem. Mas se o casamento não tá legal, tudo dá ruim, né? É interessante, né? O lugar da mulher e como isso é colocado na sociedade. A gente estava assistindo um jogo, não era das Olimpíadas, e tinha uma juíza no jogo. E aí foi muito, né? Meu marido assistindo o jogo falou: Ô, juíza! O meu filho na hora falou: Juíza? Eu falei: É, filho, juíza. Mulheres também podem jogar futebol, serem, né? Podem ser treinadoras, Assim. juízas. Por quê? Porque nenhuma menina joga bola na turma dele. Como assim vai ser juíza? Então, na cabecinha dele já é um pouco dividido a profissão do homem Uhum. e a profissão da mulher. E é um choque, né? Quando ele... Como assim, juíza? O quanto isso já tá ali. Uhum. E aí, esse é o lugar da mulher no casamento. E na nossa sociedade, como é que fica o dinheiro na mão dessa mulher? Como é que a mulher aprende sobre dinheiro, economia, finanças? Não aprende, né? Não aprende. Muitas mulheres não são autorizadas a ter dinheiro. O dinheiro é uma construção masculina, né, na nossa sociedade. Os homens que detêm do dinheiro. O que que a mulher... mulher, eu tô olhando lá para uma mulher lá atrás, né? O contato com o dinheiro é na vida doméstica, que ela faz a Economia doméstica. na vida doméstica, que é ali, ela sabe que ela vai comprar, é ali, né? Tem que pedir um dinheiro ali pro marido, comprar alguma coisa para ela. Então, assim, essa autorização em ter dinheiro, isso é muito recente e tem muitas mulheres que ainda não se autorizam a ter dinheiro, a possuir, a ter Uhum. dinheiro. Porque isso também a gente volto a falar da história dessa mulher, dessa família, né? Eu sempre volto para a história porque a nossa história familiar também conta muito na forma como a gente lida com as coisas da vida, inclusive o dinheiro, né? Então, a mulher tem esse lugar de não ter dinheiro, de não saber, né, gerir uma casa no sentido não gerir de gestão da casa, mas gestão financeira dessa casa, né? Então, ela acaba fazendo o quê? Comprando tudo pro filho, comprando tudo, né, para casa e muitas vezes para ela é muito difícil. Um outro ponto interessante nisso é que o dinheiro da mulher na casa quando trabalha, ele fica invisível, que é o dinheiro da mulher que ela compra ali um pano de prato, ela compra um jogo de talher, aquilo não é visto, né? Porque é coisas da casa, dia a dia. Mas se o homem compra um carro, tem uma diferença. Os gastos do homem muitas vezes destoa do gasto dessa mulher, que também gasta dentro da casa. Então, assim, tem essas nuances, sabe? Só que ela fica voltada, muitas vezes, pro cuidado. Pro cuidado, claro, sem dúvida. E quando a mulher, ela tem a família, mas ela também trabalha, Uhum. como ela é vista? Que deixou os filhos, né? Ou uma mulher que é egoísta, que tá olhando só para esse trabalho. Essa mulher, né, que não cozinha, que não passa, que não cuida da Uhum. casa, ela não tá cumprindo o papel dela. Sim, E o homem não tem obrigação nenhuma na nossa sociedade sobre essas funções. sim. É isso mesmo. É bem por aí. A mulher, ela é muito mais julgada do que o homem, sem dúvida, né? Isso aí realmente é uma... Estamos aí em 2024 e isso ainda, né?
Ainda é um fato. É um fato. E às vezes eu me choco, assim, eu falo, meu Deus, a gente tá em 2024, isso ainda... E sim, muitas mulheres são ainda julgadas por escolherem a própria vida, né? O trabalho. Um homem que trabalha até 10 da noite tá pensando no bem-estar da família. E aí completa a frase, mais uma mulher que trabalha até as 10 da noite. Tá deixando a família. Ela tá deixando o cuidado, né? É uma coisa interessante que dentro do aspecto que eu trabalho é que quando essa mulher se separa e ela sai, né? Ela vai viver a vida dela, a primeira pergunta: onde tá seu filho? Ele tá com quem? E isso não é questionado pro homem, Nunca. né? Isso não é questionado. Não, porque o esperado é que o filho fique com a mãe o tempo todo, a responsabilidade Uhum, é dela. sim. É, quando a gente. Quando o nosso primeiro filho, Vicente, nasceu, eu trabalhava, sempre trabalhei, né? Desde alguns anos ali depois de casada, antes dos meus filhos chegarem, eu já trabalhava. E quem levou ele algumas vezes para tomar vacina foi o pai sozinho. E a primeira pergunta no posto de saúde, que na época era onde a gente Uhum. levava, é: cadê a mãe? Mas eu, assim, eu assino para você que se eu levasse, ninguém ia perguntar cadê o pai. Sim. Você percebe que é uma construção sócio-histórica do papel da mulher? Meu marido e um outro. Então, da turma inteira do meu filho, de 20 e tantos alunos, só o meu marido e um outro pai foram na reunião de pais. Só podia ir um da casa. Uhum. O lugar era pequeno, a escola falou: só pode um responsável, por favor, não levar as crianças. Foram as mães. Porque quem é responsável pelos filhos? As Uhum. mães. Sim, O recado da escola. Duvido que você saiba pra quem é o recado da escola. pra mãe. E aí eu faço questão de o meu marido responde os recados da escola e ele assina. E pensar, Nath, que ele tá fazendo o papel dele, né? Não tá Ele não fazendo tá mais do que fazendo mais que obrigação, a não. Não, não, obrigação. não, não, não. Ele tá fazendo o papel dele, né? E as próprias as mulheres acham isso, às vezes, um absurdo. Sabe? Ele tá fazendo o papel dele, ele é pai, né? Que nem teve um final de semana que eu Ele é fui... um pai muito bom por fazer isso. O papel dele, né? Pois é. É, teve um final de semana que eu fui viajar com as minhas amigas e tem uma que é mãe. E ela deixou o filho com o pai, né? E eu fui questionada pela minha mãe. Você vai viajar? Falei, vou viajar com as meninas, né? Mas e o Júlio? Aí o que que tem? Ele não fala nada? Eu falei, não, ele não tem que falar, O né? Júlio é seu É o meu marido. marido, pronto. Né? Ah, mas e fulano? Vai deixar com quem? Com o pai. Então, assim, é uma questão que que tá com a gente. Tá? A gente tá sendo... A gente é rodeado por isso. Mas, ontem, depois de 5 anos, coitado, meu marido foi, desde que o Vicente Uhum. nasceu, foi jogar com os amigos lá no clube e teve um churrasco depois. E aí, eu falei, ah, e como é que foi? Ah, conversaram. Fulano falou das vezes que ele vai pescar. Não sei quem falou das viagens que ele faz. Isso é normal. Uhum. E não, essas viagens não são com a família. Mas a mulher poderia ir? Não, Não. não. Então, Rê, ótimo. Então, aqui a gente já construiu até agora que o casamento no lugar da mulher, ele é o centro na nossa Uhum. sociedade. Que uma mulher que escolhe que o casamento seja parte da vida dela e escolhe também desenvolver uma carreira, escolhe talvez não ter Uhum. filhos, ela é uma mulher egoísta, Uhum. ela está errada. E aí, a partir disso, como é que uma mulher, talvez tenha alguma ouvindo a gente, né, agora, como é que uma mulher que colocou o casamento como centro da vida por, sei lá, 10 anos e esse casamento acabou? E agora, quais seriam os passos, se é que eles existem, para essa reconstrução?
Acho que isso é muito importante, né? Porque assim, se essa mulher não construiu nada além desse casamento, ela vai ter uma parte que ela vai precisar se dedicar a essa construção. Primeiro passo, né, que eu sempre falo, é terapia. Porque a terapia vai te dar um acolhimento, sem julgamento, vai te trazer consciência dessa relação, de quem é você no mundo e principalmente de quem é você sem este casamento. Quem é você sem esse casamento? O que você construiu além? Então, os passos são esses, né? Buscar terapia, buscar uma rede de apoio que não vai te julgar, né? Eu acredito que os amigos, muitas vezes a família pode fazer esse papel. Não tendo esse papel, você pode procurar grupos. Não tendo, né, essa parceria dessas pessoas, procurar grupos terapêuticos, grupos de apoio. é, cuidar da parte física, né? Fazer uma atividade física, porque a gente sabe que hoje a atividade física ela tem um papel importante na nossa saúde mental. Então, buscar isso, mas eu vou enfatizar sempre, buscar terapia. Que a terapia vai te ajudar a clarear, a ampliar e a trazer novos repertórios para você lidar, né? Repertório que eu digo é conhecimento sobre si mesmo, para você poder lidar com as coisas que estão por vir, porque vai vir coisas. Não é fácil, né? Então, muitas vezes a mulher que é mãe, ela vai ter que lidar com esses filhos que também sofrem com essa separação, vai ter que lidar com o emocional dela, vai ter que lidar com a vida profissional, com a vida financeira, com a vida familiar, com a vida dessa mulher, né? E reconstruir tudo isso. Até porque, na maioria dos casos, enquanto ela é casada, o esposo não apoia ela ir à terapia. Ah. Isso é uma Vou coisa que eu falar escuto com o meu muito. marido. Então, assim, ai, ó, quero fazer terapia. Tá, agora eu vou falar com o meu marido. Ou, e já ouvi, tá? De pessoas próximas. Nossa, eu queria levar tanto meu filho pra terapia, mas meu marido acha que não é nada, que não precisa. E dessa mulher também. Então, muitas vezes, essa mulher nunca foi pra terapia enquanto é casada Uhum. porque o marido não apoia. Sim, muito. Muitas vezes. E eu escuto isso diariamente dessas mulheres que chegam, que falam: se eu tivesse começado a terapia antes, eu tinha percebido isso. Se eu tivesse começado a terapia antes, eu não deixaria chegar a esse ponto. Exato. E aí, vai depois, quando ela se sente autorizada aí, né? Ela vai e aí se depara com isso. Puxa, eu devia ter vindo antes, eu devia ter começado isso há 15 anos atrás, né? Mas, ok, foi o tempo que ela pôde fazer, mas essa autorização, essa não autorização desse marido tá baseada em muitas coisas, né? A gente, como psicóloga, sabe que quando a gente vai para terapia, a gente transforma. E aí, às vezes, esse parceiro não quer muito essa transformação, né? Porque ele vai precisar lidar com essa transformação. Né? Ele quer que fique como está. Como está, lógico, porque tem um ganho ali nisso, né? Olha, e é uma loucura pensar sobre isso, né? Que a transformação, ela pode tirar, né? Poder. Perfeito. Tirar o poder daquela Uhum. pessoa. Fato. Rê, então vamos pensar o seguinte. Eu tô casada, meu casamento não tá bem, mas eu não sei se esse casamento tem solução ou não. Quais são os sinais, se é que eles existem, de atenção para um casamento que está caminhando para um divórcio, para uma separação? Aí, sem culpabilizar, porque aquela fala, né? Também você não fazia isso, Uhum. você trabalhava demais. Eu lembro que quando eu me casei com o Vini, agora em setembro a gente faz 10 anos de casados, a vozinha dele me falou o seguinte: eu sei que você tem a sua profissão, mas não trabalha demais, não. Cuida dele, né? Bem nesse sentido, sabe? Por quê? Porque trabalhar demais coloca o casamento em risco. Então, pensando nesse olhar, sem culpabilizar essa mulher, quais são os sinais, Rê? Cara, um sinal é não ter nenhuma conversa, né? Acho que esse é o principal. Ninguém fala nada, né?
As coisas que vão desgastando, sabe? Aquelas brigas pequenininhas que deixam aquelas marquinhas ali. A vida sexual que vai esfriando, mas ninguém fala nada, né? Todo mundo fica ali. Ah, tá bom do jeito que tá levando, né? A, esse casal, né? Não ter esse espaço para eles como casal. Porque tem filhos, os filhos, sim, eles estão no meio. Mas a gente não pode esquecer que esse casamento são duas pessoas. Porque assim, o filho vem, o filho fica. E o filho vai. E o filho vai. E quem que fica? Então, se isso também não for construído e solidificado, né? Isso não vai durar, né? Então, o que que acontece? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas ficam casadas ficam casadas por muitos motivos. E às vezes não tem nem amor, mas elas estão lá. Então, o amor não é uma base só. Ele é ele e muitas outras Nossa, que coisas. importante isso, porque a gente vem de uma sociedade que o amor basta. Então, eu Sim. amo profundamente essa pessoa, só existe ela na minha vida, eu tenho que ficar aqui. Uhum. E eu costumo dizer até no consultório, né, que na vida adulta não é bem assim. Não. Quais são os motivos que são base para um casamento? Então, se a gente não contar o amor. Parceria, cumplicidade, conversar, gente. Comunicação é o principal. Porque na comunicação eu consigo expressar tudo aquilo que me incomoda, aquilo que eu tô feliz, aquilo que a gente pode melhorar, quais planos a gente vai fazer, aonde eu, aonde eu quero uma coisa, o outro quer outra, a gente entrar num consenso, entrar num acordo. A gente também vai ceder. A gente não pode esquecer que dentro de um casamento a gente também cede. Por mais que a gente ame, tá casado por milhões de motivos, a gente também vai ceder. Mas eu preciso estar consciente dessa renúncia que eu vou fazer, né? Então, assim, os sinais que fazem com que esse casamento vá para esse caminho da separação é não conversar, não estar atento a essa vida de casado, né? Desse casal. Não estar atento à própria vida, porque sem essa pessoa eu também sou uma pessoa, né? E o que que eu quero da vida, o que que eu quero com as coisas. Porque se eu coloco toda a minha energia no casamento, outros lugares estão sem. Então, o meu budget de energia tá só para um lado, só que a nossa vida não é só isso. E é pesado ter alguém que tá totalmente focado em nós. A gente não Perfeito. pode esquecer isso. Não, não é gostoso. A pessoa é totalmente devotada a mim. Não, pera. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, porque de alguma forma lá O dentro, que eu dou, eu cobro. Se sim, eu te dou tudo, eu vou querer em troca. E aí, isso reverbera onde? No dinheiro. Que eu crio dívidas não só emocionais, dívidas financeiras ali. Então, eu tô te dando tudo, como que você não fez? Então, e aí, eu acho interessante que essa questão, a gente entrou nesse ponto desses sinais. Se eu não falo no casamento, eu vou falar no divórcio. Então, se eu não falo de dinheiro no divórcio, eu vou querer tudo. Eu vou arrancar até as cuecas, sabe? Porque ele não fez isso pra mim, ele não fez aquilo. E aí, então, se eu não converso, não tem. Para mim, uma base importante é a comunicação. E é uma coisa, assim, que eu estou aprendendo, porque a comunicação, ela é todo dia, né? Assim, ela é todo dia, ela é construída, é, é, ela vem movida, né? Pelo um posicionamento. E esse posicionamento tá atrás da nossa autoestima. Olha só, se a gente for ramificar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando disso. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, os primeiros sinais essa vida sexual também tá mais ou menos. Ninguém fala sobre isso. não ter briga não significa que está tudo bem. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a briga ela é um movimento na relação que faz com que o outro mostre quem ele é. Então, assim, a gente se dá bem, a gente não briga, não, a gente tem um casamento não, incrível. Quando Não vem brigar. isso, E é interessante, né? Uma coisa é gritar, desrespeitar, porque a gente entende muitas vezes na nossa sociedade que isso é brigar. sim, Não.
Isso aí é violência, é outra coisa. Sim, Agora, discordar, faz parte. discutir, não gostar e se colocar, gente, faz parte. Faz parte. E é muito importante isso. Porque você também está colocando para o outro que você quer alguma coisa de um jeito, o outro quer do outro. Entender. Limites, Oxe, necessidades. sim. Entre em contato com muita coisa, né? Acho que a briga, ela te dá... A briga, né? A discussão. E uma coisa interessante que eu tenho pensado é muito nesse lugar, assim, de eu expressar o que eu tô sentindo, mas não convencer o outro, né? Porque não é esse lugar de convencimento, é um lugar de conversa, de abertura, de poder ampliar sobre, né? Agora a gente fica nesse lugar assim, não, eu preciso convencer o outro que eu tô certo, eu tô isso, eu tô aquilo. Isso também desgasta. Isso também gera, né? Porque assim, aí fica assim, eu devia ter falado isso. Eu devia ter falado, sabe assim, essa coisa de depois ficar remoendo. Uma discussão pode gerar tanta coisa dentro da gente, se a gente não tá consciente, a gente não tá aberto a entender esse movimento, aquela discussão, às vezes uma olhada, enfim, se aquilo não é falado, aquilo vai reverberar em algum canto da gente. E aí pra gente terminar. Uhum. Você atende mulheres, mas você já atendeu homens também? Já atendi O homens. que leva um homem pra terapia? Um homem para terapia é muito interessante. Eu atendi poucos homens, mas eu atendi, às vezes, a raiva, né, que é o movimento que vem do homem, de como essa mulher ousou deixar, né? Uhum. É, traições, o homem, a traição para a mulher, ela tem um lugar diferente. O homem, ele fere muito o orgulho, fere muitas coisas, sabe, dentro dele. Então, o homem, ele demora para vir para o processo terapêutico, né? Então, quando ele vem, ele já percebe que a vida não caminha. Tá no limite. Tá no limite, muito no limite, assim, ele percebe que ele não consegue se relacionar com ninguém, porque quando o homem o casal se separa, né? A gente tá falando de um casal hétero, o homem, ele tem um movimento do quê? Ele vai viver, ele vai curtir, ele vai... tá tudo oba-oba. É diferente do movimento das mulheres, que as mulheres, elas se retraem, elas olham para aquilo, quando olham, né? A gente tá falando aqui de algumas pessoas, não é todo mundo, que cada pessoa tem um movimento. Mas, e aí ela vem, ela se fecha e depois ela se abre. O homem é um pouco diferenciado, assim, ele vai para o movimento onde ele vai para fora, aí ele vê quando aquilo já supriu tudo, aí ele entra, vai para dentro. Aí quando entra para dentro, já tá no limite, e aí ele vai para terapia. Então, assim, os homens que eu atendi vieram muito nesse movimento da uma raiva, de não conseguir superar, nesse movimento pesado mesmo, sabe? De raiva, de orgulho ferido, de ver que a pessoa é feliz sem ele, né? Né? Como que ela pode ser feliz sem mim? Então vem nesse movimento muito diferente das mulheres que fazem a comparação muitas vezes, que vem falar, mas ele já tá lá vivendo, ele já tá com outra e eu tô aqui chorando, sabe? Tô sofrendo. Sim, cada um tem uma vida e escolhe aquilo que quer. Mas existe essa diferença, sabe? Desse homem para essa mulher que chega para terapia. E eu quero te agradecer. Tô muito feliz. Muito Obrigada obrigada. por esse momento. Eu acho importante trazer aqui para o podcast assuntos que eu não domino, mas que são importantes, porque aqui a gente está falando de pessoas, histórias de vida, Uhum. e a separação pode acontecer para todo mundo. E o objetivo aqui é que talvez alguém que está passando por isso possa escutar e de alguma forma se sentir acolhida ou buscar ajuda. Com certeza. Eu que agradeço, Nath. Estou muito feliz de poder falar um pouco aqui de um trabalho que eu gosto muito. E sim, existe vida, né? Além da separação, existe uma vida incrível, né, para ser vivida e que ela pode, sim, ser muito bem vivida.
Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você. E a gente se encontra no próximo episódio.